Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Grata por nos deixar fazer parte do seu dia com mais uma edição do programa Você Faz Osasco Brilhar. Sou Simone Soares e te convido a conhecer um pouco mais sobre pessoas especiais que fazem Osasco crescer e brilhar cada dia. Teremos uma convidada especial que ama contar histórias, principalmente sobre nossa cidade. E hoje nós falaremos sobre um dos mais importantes feitos para Osasco e para o Brasil. Registro de um fato histórico ocorrido na nossa cidade. Você acredite ou não, você vai descobrir hoje fatos reais com fotos, tudo comprovadinho, bonitinho, para você entender mais um pouco da grandiosidade que tem na nossa cidade e talvez você, munícipe, desconheça. Tá? Inclusive, esse fato ele é narrado nos versos do nosso lindo hino municipal, com o qual terminamos. Então, se você acompanha o programa até o final, você vai perceber que tem o hino e a letra. E lá é citado esse fato histórico que vai ser contado hoje. Vamos falar, então, sobre o primeiro voo feito na América Latina e que foi realizado aqui em Osasco. Vamos saber detalhes com ela. Recebemos com muita honra a historiadora da Secretaria de Cultura de Osasco, a senhora Edileuza Malfetti. Querida, bem-vinda, uma saudação. Obrigada. Quero agradecer primeiramente pelo convite, né? Agradecer o Marcelo que nos dá, que é o nosso secretário, que nos dá toda a liberdade do nosso departamento de tentar expandir, né, a história, do Carlinhos, que é meu diretor, né, que estendeu o seu convite para que eu viesse. E assim, de fato, eu mesmo como historiadora, eu só conhecia a história que a gente vai relatar aqui quando eu fui trabalhar no museu, né, porque eu acho que as nossas escolas têm essa falha, né, de não ter uma matéria específica da história do município. Então, muita coisa passa a largo, né? As pessoas, às vezes você comenta alguma coisa e fala, nossa, mas isso aconteceu em Osasco? Aconteceu em Osasco, né? O Dimitri era um espanhol, o pai dele era francês, vieram para o Brasil a convite do Antônio Agu, para ser sócio do Antônio Agu, e o Dimitri era poliglota aos 15 anos, ele falava vários idiomas, e tinha, assim, mesmo sem nenhuma formação acadêmica, ele tinha, assim, a questão da criação, da invenção, e desde muita tenra idade ele gostava muito de inventar coisas e, assim, acho que o feito dele principal aqui em Osasco foi o avião São Paulo, né? E, de fato, ele já era casado, ele se casou com uma descendente francesa que morava em Campinas e morou aqui em Osasco, onde a Galeria Fuad Awada, ali hoje era a residência dele. E ali aos arredores, onde é o Chalé Brícola, que hoje leva o nome dele, que é o Museu Dimitri Sensu de Lavaux, tinha uma oficina e ele acabou ali junto com um mecânico de 16 anos que fugiu de São Paulo, escondido dos pais para ajudá-lo nesse projeto, que foi o Lourenço Pelegatti. E eles construíram o avião São Paulo. E no dia 7 de janeiro de 1910, ele lançou o avião por uma plataforma e ficou no ar por 6 minutos. Olha, então segura que ela vai contar mais detalhes daqui a pouco, tá, gente? Que tem foto e aí ela vai fazendo comentário. Então aguenta. Tá vendo, gente? Aguenta. Aguenta aqui que a gente vai continuar daqui a pouquinho, tá? Então, vocês viram, gente, que tem, assim, um fato histórico extremamente importante, e ela vai dizer, assim, com detalhes, quantos segundos ou minutos que aconteceu isso, e que região de Osasco aconteceu esse voo e tal. Então, gente, fica aí até o final para você conhecer. Depois aproveita e escuta o hino para você saber, né, que tem um trecho do hino que fala...
Osasco brilha na América do Sul. Então a gente vai ler depois um trechinho aqui do hino para você entender que essa parte está contando a história desse primeiro voo. Mas eu aproveito para reforçar. Se inscreva no canal, procure aí no YouTube. Se você estiver assistindo, porque alguém te mandou um link do WhatsApp, abre o programa dentro da plataforma do YouTube. Porque tem gente que assiste no celular, depois apaga, assistiu e acabou. Não, gente, ó, quando você abre, tem na parte de baixo a descrição. Então nós vamos colocar esse histórico, né, da cidade de Osasco do voo na parte de baixo. Tem também lá uma flechinha que agora não está escrito mais compartilhar. Tem a flecha. Então você clica na flecha e você pode enviar para os seus colegas via WhatsApp. Você pode colocar no seu Face, no histórico, no status do WhatsApp, no Instagram. Você pode mandar para onde você quiser, para Messenger, enfim, Telegram, enfim, todas as redes sociais. Então, aproveita e faça comentários, faça perguntas. Depois a gente vai ter visitas aqui de outros secretários. A gente vai convidar também o Marcelo, porque ele possa estar aqui falando sobre o trabalho da Secretaria de Cultura. Enfim, estamos apenas começando o ano de 2026. Então, segura aí a curiosidade. Nós vamos... A cada foto, ela vai contando um detalhe, tá? Cada foto, um trechinho, tá bom? Ela vai contar a história. É muito bacana você conhecer, tá? Quem conhece a história, se apropria dela e valoriza a cidade, tá? Então, procura aí. Tem também o @, no Instagram você faz Osasco Bilhar. E também o Face, Simone Soares, você me acha lá. Bom, a gente sempre conversa, Edileuza, com um versículo. Isso já é uma rotina nossa. Tá? Então eu sempre oro, peço ao Senhor uma palavra que combine com o nosso convidado, o que tem a ver com a ação dessa pessoa, que no caso, né, a gente está fazendo aí uma homenagem póstuma à pessoa do Dimitri, né? E reforçando mais uma vez o brilhantismo das pessoas que moraram aqui até antes da emancipação. Então, o versículo que eu escolhi para essa data tão especial está em Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Então, todos nós nascemos com dom, gente. É lógico que existe o conhecimento e sabedoria que as pessoas estudam e vão atrás. Mas ela acabou de falar que ele, até sem curso superior, ele foi atrás e aprendeu e, pela curiosidade, construiu várias coisas. Eu tenho certeza que outras ela vai contar mais detalhes, além, depois desse protótipo aí do avião. Então, o Senhor derrama dons. E aí você vai atrás, você descobre qual é o seu e vai em busca, estuda, tem muita coisa e muita oportunidade. Então esse é o versículo que eu deixo para nós, para todo mundo que é estudioso como você, que também foi a fundo, que conhece a história, que está aqui hoje compartilhando um pouco do seu conhecimento. Muito obrigada, tá? Eu quero agradecer toda a equipe do Pessoal da Cultura que apoiou a presença dela aqui. Muito obrigada a todos vocês, parabéns pelo trabalho. Bom, eu vou ler aqui a mini bio aqui da nossa convidada, rapidamente, porque a gente vai passar as fotos. Estou muito curiosa, que eu também quero saber muita coisa. Então, Edileuza, ela é casada, tem 3 filhos, 5 netos. 5 netos. Ela tem 3 meninas e 2 netos gêmeos com Thea. Então, imagina a alegria e a festa na casa quando reúne todos os netos, né? É uma bagunça. É muito bom, muito bom. Ela é funcionária pública desde meados de 1991. É historiadora desde o ano de 2003. E na Secretaria de Cultura trabalha desde o ano de 2001. Ó, gente, é tempo, hein? Vamos dizer que tem experiência, certo? Tem muito, vamos dizer, né? Estou para contar a história. Primeiro, trabalhou na Biblioteca Pública Monteiro Lobato até o restauro do museu, até 2017. Retornou, então, à biblioteca em 2017 e ela teve um momento, agora está em reforma, tá? E ela retornou, então, para o Departamento de Patrimônio Histórico e da Cultura, da Secretaria de Cultura de Osasco, né? Então, vamos lá, vou corrigir. Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural da cidade de Osasco, que fica ali na sede, onde tem ali o Pedro Bortolosso, né? Isso naquele mesmo. Prédio ali. Ela está trabalhando atualmente naquele prédio. Agora sim, nós vamos entrar então para os fatos históricos. A gente vai conversando de acordo com cada foto que eu vou mostrar. Então, nesse mês de janeiro, como ela já falou,
Osasco celebra. Aliás, janeiro tem muitas datas, né? Além da emancipação que vai ser em fevereiro, tem também, depois eu vou contar mais pra frente, não vou dar spoiler. Não. Então aqui, né? Essa primeira comemoração do mês de janeiro. Celebramos um dos feitos mais grandiosos da nossa história. Há 116 anos, aqui em nossa cidade, o senhor Dmitry Samsu-de-Lavaux realizou o primeiro voo da América Latina. Gente, é registrado, tá? Livro de história, pode procurar na internet. É verdade este bilhete. Um marco que colocou Osasco no mapa da aviação mundial e reafirmou a sua vocação para inovação, pioneirismo e progresso. Este momento histórico não apenas abriu caminho nos céus, mas também consolidou Osasco como terra de visionários, onde ideias ganham asas e transformam o futuro. Nós temos aí, a Secretaria de Cultura fez um vídeo, uma animação muito bonitinha, uma graça, contando essa história que a gente vai bater um papo aqui, mas com mais detalhes e animação dos bonecos e voo, tudo. Eu vou então deixar abaixo do vídeo, eu vou deixar um link com o vídeo contando a história da aviação. Ficou muito lindo. Eu também repostei lá no Instagram. Se você tiver curiosidade, já procura lá, Secretaria de Cultura Osasco, né, do DP, tem um canal, tá? DPHC tem um canal deles no YouTube. Entra lá, se inscreve, eu já estou inscrita e já divulguei o vídeo. E também vou deixar então abaixo na descrição do vídeo o link com esse vídeo, tá? Então agora nós vamos aqui, né, para não perdermos tempo, olhar aqui para as nossas queridas fotos, mas antes de tudo, eu queria que você falasse um pouquinho, é muito importante a gente dar honra a quem tem honra. Eu queria que você falasse um pouquinho então da sua família, quem são esses lindos, né? Isso é verdade. Hoje eu até comentei com a Fernanda, que trabalha no nosso departamento. Falei, olha como eu faço filho bonito, hein? Então, essa de azul é minha filha mais velha, Andressa. O rapaz é o Júnior, né? Tem o mesmo nome do pai, Adércio. O meu marido trabalha na indústria petrolífera, né? Ele trabalha embarcado, inclusive está embarcado hoje. E essa de rosa é a minha filha caçula, Isabelle. E assim, um casamento vai completar 38 anos. E assim, de muitas lutas, muitas vivências. Sim. Né? Mas assim, graças a Deus, né, nós somos evangélicos. Que bênção. Nós somos assim, não graças a Deus por sermos evangélicos, é só uma informação, porque Deus está sobre todos nós, né? Sim. Independente da religião que você escolhe, Deus está ali para nos abençoar de todas as formas. E assim, a mãe do meu esposo foi vítima de feminicídio, logo que nós nos casamos, né? E assim, a gente não se deixou perder na família, né? A gente cresceu, ele tem 6 irmãos. Olha aí. Né? Hoje vivos tem só 5. Mas assim, graças a Deus, nós somos uma família muito abençoada, né? Hoje meus filhos todos as meninas são mães, meu filho é pai de gêmeos, né? Que é uma felicidade, vão completar 7 anos. E assim, é como você falou, né? Deus nos coloca as coisas à frente e você trabalha de acordo com o que você quer transformar aquilo, né? Exato. Hoje em dia, até falei para minha filha caçula é separada, e eu falei para ela, hoje em dia a gente não... Vamos falar assim, hoje em dia as coisas são muito volúveis, né? Hoje em dia você não pondera mais, né? Não vou casar, não deu certo, não deu certo, cada um vai pro seu lado, né? Mas é mais difícil. Mas graças a Deus eu tenho uma família abençoada. Meus filhos são maravilhosos e meus netos, então, são muito mais maravilhosos que seus filhos. Que lindo! Então, um beijo para a família da Edileuza. Eu tenho certeza que vocês estão muito orgulhosos aí da mamãe, da vovó, né? O maridão, que Deus abençoe você aí no seu trabalho. Eu tava magra nessa foto. Olha aí, tá? Mas que Deus abençoe a família linda e muito orgulho, tá? E nos ajude então a compartilhar, a contar essa história linda, através que a vida da Edileuza vai ser usada aqui para poder compartilhar com vocês esse fato tão lindo que aconteceu na nossa cidade. Então vamos lá. Vou colocar aqui a primeira foto, que aí
No caso, seria o próprio... É o Dmitry. É o Dmitry. Tá. Então, eu queria agora que você comentasse um pouco mais a respeito dos detalhes que você começou a falar. Eu te dei uma... É que eu sou meio acelerada, né? Então, o Dmitry, né, como eu falei lá no comecinho, né, ele nasceu na Espanha em 18 de setembro de 80 e... Gente, eu trouxe a colinha, tá? Ah, tá. Pode olhar, viu? 18 de setembro de 1882, né? Ele veio para o Brasil aos 16 anos com o pai, mas já aos 15 anos ele falava russo, espanhol, francês, grego, português e acho que francês, se eu esqueci. Então ele era poliglota e ele era muito estudioso. Então, o passatempo dele era ler tudo que era publicado na área de mecânica. Olha aí. Em todos os idiomas que ele conhecia. E, assim, ele era contemporâneo de Santos Dumont, né? Inclusive, isso não é comprovado, mas alguns estudiosos dizem que, inclusive, eles trocavam correspondência. E ele tinha verdadeira fixação por aviação, né? E o sonho dele realmente era construir um avião. E ele acabou construindo um avião em São Paulo, né? Ele, acho que aos 23 anos ele construiu com a ajuda do Lourenço Pelegatti também, que foi muito conhecido aqui na cidade depois, porque ele veio de São Paulo, fugido da família para trabalhar como mecânico na construção do avião, deixou a família em Polvorosa procurando por ele. Vamos ver se é essa foto, espera aqui um pouquinho, vamos ver. Não, essa é a esposa dele, essa é a Berti. Ah, tá, mas então vamos voltar então nesse Pelegatti aí, depois a gente vem para estudar. Eu acho que eu não mandei a foto do Pelegatti para você. Ah, tá. Eu acabei me esquecendo desse detalhe. Né? E ele acabou construindo esse avião com todo o material nacional, né? Santos Dumont tinha o melhor que tinha lá na Europa na época, em 1906, na construção do avião dele, mas o Dmitry ele construiu aqui com o que ele tinha de produção nacional. Né, na construção do avião. E assim, em 7 de janeiro, ele já tinha oficina ali do lado onde é o Chalé Brícola, né, que os pais dele moravam ali, e ele assovou onde hoje ali é a região da João Batista, né, a Avenida João Batista. Ele arremessou por ali era uma área de mata, e ele acabou ficando 6 segundos no ar, percorreu cerca de 107 metros, mas isso inseriu na história da aviação. Por muitos anos isso não foi reconhecido, por quê? Porque no dia 8 de janeiro, um mexicano reivindicou o primeiro voo da América Latina como sendo dele. Só que, acho que por questões, talvez, tecnológicas, que hoje a gente tem, que é tudo muito rápido, o Estado de São Paulo publicou o voo do Dmitry no dia 8, e o do mexicano foi publicado no dia 9, no México. Então, se tivessem feito a comparação da publicação, eles teriam se percebido que realmente o Dmitry foi o detentor do primeiro voo. Isso foi reconhecido, acho que em 2010, como realmente o Dmitry, isso depois de várias publicações, do livro da Suzana de Alexandria, que a gente pode falar um pouquinho depois, né, que é 1910, o primeiro voo do Brasil. Mas aí, com a publicação também pelo Instituto da Aeronáutica, de uma revista, declarando nessa revista que o Estadão comprovava que o voo era do Dmitry. E o Dmitry não fez só esse voo, ele fez vários voos depois com essa mesma aeronave, mas a esposa dele, como ele caiu algumas vezes, ela falou, não, você venda isso que eu não quero, e ele acabou vendendo. E gente, a pessoa que comprou acabou falecendo num acidente de avião. Olha. Lá, isso foi no Rio de Janeiro. E existe hoje uma réplica desse avião no Museu da TAM, lá em Itu. Em tamanho natural, que foi feita pelo Pierre Deschamps, que ele declara ser um primo do Dmitry, acredito que seja. E ele pegou os projetos do Dmitry lá em 2009, se eu não me engano, e reconstruiu o avião
queria que viesse para a prefeitura, que fosse colocado no museu, mas houve um desencontro de informações e ele acabou ficando muito contrariado, ligou para o João Amaro, da TAM, e falou, se você vier buscar, o avião é seu. No outro dia, ele já estava arrependido, obviamente, mas o caminhão da TAM estava lá e levou o avião. Certo. Então, pertence hoje ao acervo do Museu Asas do Sonho, que fica em Itu. Era em São Carlos. Certo. São Carlos fechou. Algumas aeronaves foram destinadas para outros lugares e parte delas foi para o museu em Itu. Né? Nós estivemos lá recentemente. Lá muito, mas está num bom lugar, está bem preservada também. E fora isso, se eu posso falar, ele era um gênio, né? Porque ele teve no nome dele 1.200 patentes. Isso em todas as áreas tecnológicas. Então ele tem peças de navio, peças de tanque de guerra, peças de carro. Ele foi construtor de um carro, ele teve a fábrica de automóveis na França chamada de Métis-Sens-de-Lavaux. O câmbio automático é invenção dele. Olha. Né? Então a patente é dele. Hoje é lógico que existe várias outras tecnologias e variações, mas a principal é dele. Inclusive o André Citroën comprou o direito de uso. Olha. E acabou não levando adiante porque o carro dele não foi adequado para a tecnologia do Dimitri. Olha. Então não conseguiu na época, né, dessa produção, não conseguiu fazer a adequação e acabou. Hoje a Nissan usa o câmbio automático, o câmbio hidráulico do Dimitri. E além disso ele descobriu a fórmula de fazer cano sem emenda. Gente. E até tem uma historinha. É uma história oral, mas ela é contada e eu acredito que tenha sido mesmo assim. Porque contada várias vezes acaba ganhando força. Ele fez essa máquina e essa máquina sempre saía um furo ou outro no cano ou saía uma emenda. Aí diz que um dia ele chegou muito bravo e acabou fazendo xixi em cima da máquina. Aí ele descobriu com isso que resfriando a máquina o cano saía sem perfuração. Olha. E é usado até hoje. Existe uma empresa chamada Saint-Gobain, acho que a matriz é no Rio de Janeiro, que a máquina que ele criou existe até hoje, né? Lógico que hoje já adaptada às outras tecnologias, mas a primeira ideia, digamos assim, é dele e existe lá até hoje. Uma das máquinas que ele fez está no acervo da fábrica, em funcionamento, fora as outras que são os filhotes dessa, digamos, né? Que saíram depois. Ele teve empresa no Canadá. Quando ele saiu do Brasil, em 1916, no comecinho do ano de 1916, desculpa, ele se naturalizou brasileiro, pegando dupla cidadania, né? Ficou com a cidadania brasileira e espanhola. E ele foi para os Estados Unidos, né? Que era a terra das oportunidades. E lá ele montou uma empresa lá, uma metalúrgica, com ramificação no Canadá, em Toronto. Né? Essas empresas são grandes empresas até hoje, que ele tem ele não, né? A família tem participação. E depois disso ele retornou para a França em 1926 aproximadamente e montou a fábrica de Métis-Sens-de-Lavaux de automóveis. Então o arcabouço era de madeira, a forrada com liga de alumínio. Então eram coisas assim bem à frente do tempo dele, na verdade. Né? Ele descobriu muitas novas tecnologias. E uma delas foi a criação de uma hélice de passo variado, que ela chama, que ela mudava, a rotação era diferente, e ela foi usada pelos nazistas na construção de mísseis. E ele foi levado, assim que acabou a Segunda Guerra, ele foi levado a julgamento, e ele ficou preso durante 8 meses. Pelo Tribunal de Guerra. E assim, deve ter sido muito dolorido, porque ele saiu com uma depressão muito grande. Imagino. Ele só conseguiu sair da prisão porque um diplomata brasileiro chamado Souza Dantas tinha um cargo, provavelmente, de grande importância na ONU, né, que a história não relata, só fala o nome dele, e conseguiu
provar que não era disso. Por quê? A gente costuma dizer que o Dmitry, nessa fase, ele já tinha o jeitinho brasileiro. Porque ele, quando obrigaram ele a fazer os desenhos dessa hélice para os nazistas, ele fez de um jeito que ela não iria funcionar. Então ele deu o famoso jeitinho. Então falhou, os nazistas deixaram para lá, mas quando acabou a guerra, esses papéis com a assinatura dele foram achados e ele foi julgado por isso. Mas foi provado que não era nada disso, tal. Só que aí, em 1946, foi julgado, ficou preso. Em 47 ele faleceu depois de uma grande depressão e ele teve um duplo infarto. Então ele morreu muito novo, morreu com cerca de 64 anos. Mas ele deixou um legado assim indescritível, né? E assim, existe muita biografia a respeito dele. Em 1930, ele recebe a maior honraria do país da França, que é o... vou lembrar. Não vou ler porque eu vou lembrar. Cavaleiro de Honra. Não, eu vou ter que ler, gente. Desculpa, eu vou ter que ler. Porque assim, é uma condecoração que são para poucos. Até hoje em dia ela é muito... Eu até deixei, falei, vou deixar anotado, porque na hora eu vou esquecer. A mais alta honraria do governo francês, o prêmio de Cavaleiro de Honra da Academia de Ciências de Paris. Que graça, né? Que era dado assim para pessoas que se destacavam mesmo. Existe um livro, isso já escrito por um francês que mora no Canadá, que chama Dmitry Sensu, um engenheiro extraordinário. Porque ele era considerado mesmo um engenheiro extraordinário. E é considerado pelos franceses brasileiro. Olha, né? Ele recebeu essa honraria como engenheiro brasileiro. Que lindo. Então, assim, o que de fato traz essa luz em cima do Dmitry? Que ele inseriu, como você disse mesmo lá no começo, Osasco na história da aviação, né? Osasco, ele é muito... Tanto é que ele tem no hino e tem no símbolo da nossa bandeira, ele tem duas asas, que se refere ao voo do Dmitry. E assim... É lógico que Antônio Agut tem uma importância indiscutível, inenarrável, mas a dele também foi por quê? Porque ele, anos depois, 116 anos depois, hoje se comenta muito mais sobre o feito dele do que na época. Embora tenha sido o boom da aviação, porque Santos Dumont tinha voado antes na França e ele voou no Brasil, mas assim, ele destaca, né? Osasco, ele tem, aí eu já vou falar como historiadora, né? A gente assim, você desculpa se eu estiver saindo um pouco fora, assim, de não me reter muito no assunto, que Osasco, ele tem, assim, tem um tenente-coronel que trabalhou em Quitaúna, que ele defendeu uma tese que Osasco, ele não era referência no descobrimento, mas no tamanho do Brasil. Por quê? Porque Antônio Raposo Tavares tinha o sítio onde ele alojava os bandeirantes e dali eles saíam nas bandeiras para abrir as fronteiras. Então, Osasco também tem essa importância. Inclusive, eu não sei se ele chegou a publicar, mas a tese de mestrado dele era a esse respeito. Até preciso procurar um pouquinho mais, que isso foi mais ou menos 1914 ou 2014. Gente, eu sou péssima com datas, eu sou historiadora. Mas assim... Então, assim, teve muitas coisas, assim. Esse fato insere Osasco realmente, de fato, na história da aviação e na grandeza do ato do Dmitry. Dele ter, né, obviamente, ele veio acompanhando o pai, mas ele tinha um irmão na Argentina, tinha outro no Paraguai, que, né, a família se separou, mas ele escolheu ficar aqui. Ele escolheu casar e morar aqui. O filho dele, o Robert, nasceu aqui em Osasco. As filhas dele não nasceram em Osasco, mas o filho mais velho dele, o Robert, nasceu aqui no Brasil. Então ele tinha muito apego aqui, na cidade. Essa é a esposa dele, a Bertie. Ela era brasileira, mas a descendência dela era francesa. Não saberia te dizer se foi um casamento
arranjado, mas provavelmente tenha sido pelo menos que os pais se conheciam na França, alguma coisa assim. Tá. Né? E ele se casou com ela, teve os 3 filhos, que é o Robert, a Gabriele. O Robert e a Gabriele. Tem que olhar de novo. Também que eu trouxe a colinha. A Georgette. Olha aí. Né? Um nome difícil também, né? E dos 3, somente o Robert. O Robert esteve no museu por várias ocasiões. Também deixar claro que o museu... Muitas pessoas iam ao museu um pouco equivocados, né? Achando que lá a gente tinha um acervo assim, maravilhoso do Dmitri. Não temos. Nosso acervo sobre a vida do Dmitri, ele é fotográfico. Certo. Né? Então lá você não vai encontrar uma roupa dele, uma escrivania dele, um móvel dele. Não vai ter isso. O que nós temos no acervo hoje, que se encontra, na verdade... 90% dele no Departamento de Patrimônio Histórico-Cultural é o acervo fotográfico. Certo. Né? Porque, assim, em 74, quando foi definido que lá seria o museu, né, e que posteriormente veio a ter o nome dele, foi criado para ser um museu institucional. Na verdade, ali o museu... Teve muitos estudos que a gente gostaria, né? Inclusive a gente, no final do ano, falando com o prefeito, eu falei assim, olha, eu acho que Osasco está precisando de um museu à altura de Osasco. Sim. Né? Concordo. Um novo espaço, uma nova dinâmica. E ali onde é o chalé, ser transformado numa casa de memória. Tá. Né? Porque hoje a gente pode buscar acervo do Dmitri com o restante da família dele que está lá. Com certeza. Na França, por exemplo. Certo. Muito se falava de trazer os restos de Antônio Agut, do cemitério da Consolação, para o cemitério Bela Vista, que eu acho que seria o máximo, mas aí tem que ter toda uma tecnologia para trazer aquele túmulo e colocar, e realmente ele ter sido enterrado aqui seria, né, uma coroação para a história de Osasco. Trazer também, né, houve, na época do livro da Susana de Alexandria, houve-se uma... Porque a Susana de Alexandria, se eu não me engano, o irmão dela é diplomata. Então ela conhece bem. Então ele tinha feito uma conversa de trazer os restos mortais do Dmitri para cá, e eu acho que não deram sequência. E você saberia dizer o nome desse livro, da Susana de Alexandria? 1910, o primeiro voo do Brasil. Susana de Alexandria, e o nome dele é Nogueira. Eu trouxe até uma colinha dos que eu falei, vou mencionar, porque, embora o do Alan Cerf, ele ainda está em francês. Tá. Mas tem 1910, o primeiro voo do Brasil, que é da Susana de Alexandria e do Salvador Nogueira. Certo. Que são os autores. Dmitri Sensu de Lavaux. Um engenheiro extraordinário do Alan Cerf. E Dmitri Sensu de Lavaux, o primeiro voo do Brasil e da América Latina, que foi feito pelo Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica. Esse, ele tem em PDF. Se você entrar... Lá você lê ele em PDF pela internet. Né? Eles fizeram na ocasião dos 100 anos em 2010, por ocasião de 100 anos do voo, eles rodaram acho que 50 mil livros, alguma coisa assim. Parte veio para Osasco e parte foi distribuído no Brasil. Né? Mas na época a gente até tentou trazer um pouco mais para deixar nas escolas e tal. Porque é aquilo que eu falei lá no começo. As escolas municipais, isso não é um caso só inerente a Osasco. Né? Eu, como fui professora de história também, é uma reclamação mesmo. Você não consegue dinamizar na sua conotação de aula, na sua explicação, a história do município. Né? E eu acho que isso você teria que aprender no ensino fundamental. Eu não aprendi o hino? Então vamos aprender a história, né? Quem foi italiano que veio para cá, que transformou, que deu o pontapé inicial da transformação que é a cidade hoje,
Eu trabalho na educação, já estou quase 40 anos, e assim, agora, tem algumas leis, né, que foram sendo feitas, né, mais atuais, que tem com relação ao hino, né, a obrigatoriedade de toda semana cantar o hino, e também no mês de fevereiro existe um trabalho feito com relação a essas memórias, a emancipação de Osasco. Mas assim, eu acho importante não apenas relembrar, eu acho que, como você falou, fixar mesmo. Então, assim, o ano todo... Ser uma matéria curricular Exato, mesmo. né? Eu fazia parte da história, então ser trabalhado toda essa parte de história, de meio ambiente, das empresas, enfim, tudo aquilo que foi feito da própria emancipação, né? O aniversário 19 de fevereiro, mas né, mais a fundo, não assim apenas naquela data, vamos supor, né? Então, eu acho importante, aí fica uma dica, tá, gente? Dica para realmente para as gestoras, para a escola, a gente incluir aí nesse calendário, porque existe aí toda uma grade de conhecimento, né? Todo o conteúdo programático de cada ano, para que possa também ser realizado. Aí entra projetos culturais, então com arte, história, geografia, ciências, enfim, todas as matemática, a língua portuguesa, dá para fazer trabalhos belíssimos, eu acho muito importante, e fica então a dica. Então, quem sabe trabalhando aí, né, secretaria, eu acredito que trabalho intersecretarial dá muito certo. Nossa, daria né? muito. Então, assim, cultura e educação, a gente já deixa aí uma dica que pode ser feito, de repente, Estamos até à disposição. Então, e de repente, até um tema, porque todo ano a gente tem o desfile 7 de setembro, que aliás é maravilhoso. Nossa aí querida Graça, o Toshi e todo o grupo de pessoas que trabalham, fazem um trabalho brilhante, eles fazem uma pesquisa enorme, e eu acho bacana, então, de repente, aí uma dica da gente, né, colocar, eu creio que já deve ter sido feito, mas não custa relembrar, na verdade, a gente precisa estar relembrando. Estudo aí, se dá para inserir na grade curricular, gente, aí a história é muito importante. Uma aula por semana de história do município, gente. né? Porque até vou fugir um pouquinho do assunto, se você me permite. Em Osasco, ele teve a primeira greve, que nem foi a de 68, foi uma greve anterior, que foi a greve dos vidreiros. Olha aí. Que existia uma fábrica de vidro em Osasco, que as mães não tinham deixar a criança e levavam a criança, e os donos da fábrica abusavam da mão de obra. Olha e não queriam nem pagar sabia disso. Nenhuma bonificação para as crianças, e os empregados entraram em greve. Isso foi em 1918. Olha isso. Depois teve a grande greve em 68, né? Que foi a antecessora da greve de São Bernardo do Campo, que foi uma das maiores. Então, assim, tem muitas coisas que a gente desconhece que aconteceu em Osasco. Uhum. Tem muita gente que saiu aqui de Osasco e ganhou o mundo. Olha aí. Né? Tem uma não sei se é pronunciar essa, violinista, que toca na França, que ela saiu do projeto Guri, que é um projeto, parceria com a Secretaria de Cultura, né, que ela estudou anos no projeto Guri, hoje toca, acho que se eu não me engano, na Filarmônica na França. Olha aí. Atletas, sim, né? Então, assim, a história de Osasco, ela tem que sair das nossas fronteiras, né? Elas têm que sair. É lógico, né? Osasco é bem conhecida como a cidade do cachorro-quente, mas ela não é só isso. Exato. Né? Ela tem que bom que você falou isso. Culturalmente. Lavou minha alma aqui. Eu nem gosto de mencionar. O Éder sabe disso. O Éder foi meu secretário quando ele falou: não, Osasco é a cidade do cachorro-quente. Querido, não fala isso, Éder, não é só... não é só isso. Com certeza não, mas né? É muito importante. Éder foi um secretário maravilhoso também, como o Marcelo está sendo, né, na frente da pasta, né? É uma maneira diferenciada, né, dele trabalhar, porque ele é muito agitadão, assim, a gente está mais acostumado. Mas, assim, então, assim, são algumas pautas que assim, a gente está programando uma ação nas escolas estaduais, que a gente... né, tá pretendendo ir colocar um cartaz com a seguinte pergunta: você sabe por que dia 19 de fevereiro é feriado em Osasco? Muito bom. Né? Maravilhoso. E a gente vai deixar um questionário com os professores de história para que eles expliquem por que dia 19 é importante para a cidade. Ótimo. Maravilha. Né? Fantástico. A gente tem datas e semanas em Osasco que a gente tenta relembrar todo ano, que nem a Semana de Mitre, a Semana Antônia Gu,
né? A gente faz exposição, a gente tem feito exposição. Não sei se eu posso mencionar uma das pessoas que nos apoiam muito, que é o Osasco Plaza Shopping, tá, que nos cedem o espaço sim, lá para fazer as exposições. Nós fizemos 130 anos da Estação de Osasco, isso, nós fizemos um programa aqui com o filho da Dona Célia. Que muita coisa a gente não sabia, isso, né? Que depois, inclusive, acho que você estava na reunião do Bognar, isso, que o filho do chefe da estação estava lá e falou, meu pai foi o chefe, e realmente tinha a placa. Num dos corredores antigos da estação tinha uma placa que a estação era o nome do pai dele, depois não era, e a gente está tentando reativar essa história. Então, Osasco, assim, tem nuances históricas que devem ser lembradas. Sim, né? E nosso programa, Edileuza, ele tem esse perfil. Então, na verdade, nós tentamos acompanhar junto, né? Eu quero agradecer também o Bognar e o vereador, o Josias, que nos convidou. Nós já estamos nesse trabalho aí quase 1 ano e meio, para ainda quase 2 anos. Então, nós procuramos acompanhar a agenda das comemorações da cidade, que a Frente Parlamentar sempre exalta. Então, hoje você está aqui por conta dessa data, que eu acho extremamente importante da gente estar relembrando. E estamos chegando logo fevereiro, vamos fazer também um programa especial de aniversário. Retomando essa história. Então, é um acervo vídeo, de vídeo e áudio e fotos, porque a importância para mim da imagem fala mais do que 1000 palavras. É o automóvel que ele produzia. Olha aí que maravilha. Então, o nosso programa ele tem esse objetivo também. Falar das pessoas do presente, mas também resgatar a história, porque sem o passado a gente não tem identidade, tá bom, gente? Então, esse aqui é mais uma foto, mais um registro. Eu percebi aqui que você tirou algumas imagens aqui do site do Agupe Garage. Eu quero agradecer também nosso querido, que tem um site na internet, chama agupegarage.com. E lá tem fotos históricas da história de Osasco e de todos os bairros. Então, gente, entre lá. Eu sempre faço propaganda dele, porque o trabalho dele é maravilhoso. Aí aqui que, também, na verdade, né? a gente com a Golpe Garage tem uma parceria, né? Que muita coisa do acervo dele é pertencente ao nosso acervo, né? Que ele digitalizou. Olha aí. Deu um tratamento nas fotos, né? Em algumas ele coloca a marca d'água dele, que acho que são as que ele consegue com o trabalho dele junto com as famílias mais antigas, certo, né? E esse é o automóvel de Mitsensu que ele fazia. E esse carro, o volante dele era um volante adaptável. Ele ficava em várias posições, que também já era uma ideia genial, né? Para a época, né? Olha aí, para inclusão, olha aí que bacana. Adaptado, né? Esse aqui também? Também é dele. Dele, olha que maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais alguma foto aqui, diferente, que eu não mostrei. Aí aqui tem, vamos ver esse daqui, acho que é a última foto. Aqui a família? É a família dele. Tá? E agora a gente está quase finalizando, tô falando, gente, que aqui passa rápido demais. Eu quero deixar aqui, né, essa imagem. Essa réplica que está lá no Museu da TAM. Essa é uma réplica. Aí, aeroplano São Paulo. E quem sabe não possa ter uma aqui também, né, gente? Por que não? Gente, nada é impossível, nós temos aí tecnologia. Não precisava nem ser no mesmo tamanho, né? Não, podia ser uma coisa, né? uma coisinha menor. Se de repente realmente for uma casa de referência, uma casa histórica, eu vou fazer aqui uma referência a 2 cidades que eu visitei no interior, Olambra e Itu. Gente, eles têm um trabalho de restauro, sabe, é um lugar que todo o turismo que chega lá tem que passar por esse museu para conhecer a história. É muito lindo, gente contando, tem ali as roupas, comida típica, gente, é maravilhoso. E por que não nós fazemos um aqui com tradições, não só da Itália, mas de vários povos, né? Osasco é criado a muitos povos aqui, então por que não reverenciar
todos os povos que chegaram aqui e construíram a cidade do jeito que ela é hoje, tá, gente? Então, nosso programa, ele é eclético, ele é inclusivo, a gente já trouxe gente de várias comunidades, vamos trazer mais agora em 2026. A ideia é de resgatar e de fazer essa construção. Então, a cada vídeo, você conhece um pouquinho sobre bairros ou sobre fato histórico que aconteceu. Então, eu quis gravar essa imagem porque, em homenagem aos 116 anos do primeiro voo da América Latina, eu, como sou funcionária pública, né, das 8 às 5, aí a gente grava do período mais tarde, né, então isso aqui ficou a capa de todos os, quando você, a parte da tela de todos os computadores. Então essa imagem, ela estava fixa em todos os computadores, todos os funcionários públicos da rede. Então, assim, na educação, na cultura, na saúde, esse fundo de tela, né, a gente chama papel de parede, ele então foi uma homenagem para que todo mundo tivesse essa referência. Eu fiz questão de salvar, ficou uma arte maravilhosa. E também vou deixar na descrição do vídeo, eu vou pedir essa colinha aqui que eu vou transcrever para baixo, né, para você conhecer um pouco mais, que tiver mais curiosidade, pode procurar esse livro. E eu vou também deixar o link do PDF do livro que ela citou aqui e o link do vídeo, que tem a arte, né, muito lindo, contando a animação, contando a história do Dimitri. Então, Edileuza, eu quero agradecer, a gente está quase chegando aqui no finalzinho do programa, quero agradecer a sua presença, foi muito rico esse bate-papo e, de fato, endosso realmente que você falou. Precisamos resgatar a nossa história, resgatar os prédios públicos, fazer visita, conhecer a cidade mesmo, para que a gente tenha orgulho, né, de toda essa, não deixar a nossa história morrer. Tá bom, gente? E a gente faz aqui uma homenagem, né, antes de você dar a saudação final. As pessoas que vêm para cá, por conta do nome do programa, né, é uma referência, uma homenagem às pessoas que fazem a diferença em nossa cidade. Então, você vai receber um bloquinho que é o símbolo da nossa, né, ponte metálica. Você faz Osasco Brilhar também. Então, esse é o nosso brinde para quando você for fazer anotações. Lembre-se que você também faz Osasco Brilhar. Obrigada, é uma parceria da minha amiga Rosimeire. Ela tem uma empresa de artigos personalizados chamado Doce Alegria Presentes. Então você procura no @ lá do Instagram, Doce Alegria Presentes, a Meire, tá? Nossa, muito obrigada. E tem também uma outra parceira, que é a Márcia, proprietária da empresa Educa Osasco Centro Educacional. Então lá tem cursos de pedagogia, dentre outros, e ela também sempre cede alguns brindes para os nossos convidados. Então, estou passando as tuas mãos aqui, Márcia, Sena e equipe. Um beijo para vocês. Está aqui o brinde da Educa Osasco. Procure no site, procure na internet. Nossa, muito Nós obrigada. temos um trabalho maravilhoso também, esse aqui para você. Tá bom? Obrigada, Simone. Passando as tuas mãos, tá? E eu queria que você deixasse, então, uma saudação final. E nós vamos, então, encerrar com um lindo hino da cidade de Osasco. Então você agora já sabe, né, no final, quando fala que o homem, né, alcançou o céu azul, então você sabe que é o Dimitri com esse primeiro voo da América Latina, por isso está citado no hino. Queria que você deixasse então a saudação final. Eu quero agradecer, né, o convite, e assim, a gente está à disposição lá do departamento, né, Departamento Histórico de Patrimônio Histórico Cultural, lá da Secretaria de Cultura. O acervo, por enquanto, ele só é acessível por estudantes ou por pessoas previamente agendadas que vão fazer publicações, algumas coisas, então agendam um pré-horário, né, porque a gente está em readequação do espaço, algumas coisas assim. Mas qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida da história de Osasco, dos bairros, é só entrar em contato com a gente lá, a gente está à disposição, a gente vai ter um prazer para receber. E você, quando você sentir à vontade, vai lá tomar um cafezinho com a gente. Ah, com certeza, quero ir lá. Desculpa que eu falo bastante, até com a boca seca. Imagina, ó, fica aqui à vontade. Tá? E assim, foi um prazer trazer assim um pouco do Dimitri, que eu sou aficionada pelo Dimitri. Hoje, depois do Covid, eu não tenho tanta memória para guardar datas, né? Vamos pôr a culpa no Covid, não na idade. Mas a gente está lá à disposição. O departamento está à disposição de vocês. Sempre que vocês precisarem, como você falou sobre a história dos bairros, a gente tem uma equipe
já de outro departamento, que são as bibliotecárias, que estão escrevendo as histórias dos bairros, né? Estão registrando tudo isso no computador, para a gente jogar depois num repositório, aí vai ficar top de linha aí para a comunidade de Osasco ter acesso a essa história. Muito bom. Tá bom? Eu sempre deixo um site aqui, que é Osasco 360, que tem lá um resumo bem pequeno de alguns bairros, né? Mas aí com esse, já vai ser mais um que eu vou pesquisar para trazer aqui, porque aqui tudo que eu passo é pesquisado, tá? Então não tiro do nada assim, não. A gente tem que deixar a fonte. A gente tem que ter esse cuidado, Exato, porque se tiver alguma coisa, um equívoco, já sabe que foi retirado daquele lugar. Então a gente faz a correção devida. Você aponte, por favor, ó, se tiver alguma coisa que foi falada, tal. Olha, gostaria de deixar comentário, gente, aqui ninguém é dono da verdade, mas estamos falando de fatos, então, como ela é historiadora, ela indicou livros de referência, então nós temos aqui fazendo tudo com segurança e carinho, responsabilidade, tá? Aqui não é brincadeira não, aqui nós temos aula, aqui é gente séria trabalhando aqui, tá bom? Para você. Então, eu quero agradecer mais uma vez e a gente vai encerrar nosso programa, você vê, em grande estilo, tá, gente? Comemorando ainda no mês de janeiro os 116 anos do primeiro voo da América Latina. Pesquise mais sobre o Dmitry, saber mais da história dele, as invenções, como foi falado. Pouco tempo para tanta grandiosidade, né? Um homem incrível, muito à frente do seu tempo. Uma pena que passou por uma situação tão constrangedora, mas, enfim, né? A fala, né? A preço do progresso. Eu assisti aquele filme, quando você começou a falar, eu lembrei do Oppenheimer. Se você quiser, talvez se conhecer um pouquinho do sentimento de tristeza e decepção, porque às vezes você cria alguma coisa para o bem e algumas pessoas mal intencionadas usam para o mal, e você que criou acaba sendo uma pessoa que fica, né? Enfim, então, vou deixar uma referência para você pensar aí. Assiste ao Oppenheimer para você ver que é uma situação também bem complexa, tá? Então, pessoas gênios às vezes são exploradas por pessoas de má índole. Mas, enfim, né? Faz parte da vida, mas não vamos terminar em tristeza, não. Vamos terminar em alegria, porque a gente tem que reverenciar. A palavra é essa, reverenciar. E a Bíblia diz, dê honra a quem tem honra. Então, esse homem merece, assim, aplausos. Ele não foi nascido aqui, morou aqui por alguns anos, mas, como ela disse, ele escolheu ficar aqui, criar família, depois ele foi para outros lugares, obviamente, trabalhar com mais tecnologia, mas ele teve, né, nós, os quem tivemos o privilégio, felicidade de tê-lo aqui, e ele fez, né, esse trabalho tão lindo no solo da nossa cidade. Então, toda vez que você descer, gente, aquela parte da João Batista lá de cima, você pensa aqui, ó, nessa descida, nessa ladeira, aconteceu o primeiro voo da América. Toda vez que eu passo ali, eu lembro desse fato. Eu passo em frente ao museu e desço a João Batista lá de cima da Autonomista para baixo. Foi nesse trecho que aconteceu esse primeiro voo. Tá bom, gente? Então, um beijo no coração de vocês. Então, viva Dmitry Sansou de Lavaux, tá bom? E vamos, lógico, durante o ano, acompanhando as datas. Aí, em breve, em fevereiro, teremos aí novidades com relação ao aniversário de emancipação da cidade. E vamos seguindo o calendário da Frente Parlamentar Nossa História, do nosso lindo, querido, amado amigão Pognar. Obrigada mais uma vez, parabéns, Secretaria de Cultura, todo o trabalho, né? Nosso gestor maior, né? Que o prefeito também, que apoia todos esses trabalhos realizados. Então, muito obrigado e parabéns. Parabéns para nós, osasquenses, tá bom? Um beijo para todos e até o próximo programa. Você faz Osasco Brilhar. Deixa comentário, coloca aí recadinho, quem você gostaria que fosse homenageado aqui também no nosso programa, tá bom? Um beijo para todos e tchau, tchau. Dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do